Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 3 de novembro de 2022, 9 de Reshivã, 5783. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal e, diariamente, a leitura diária específica da paraxá da semana. Esta semana nós estamos com a paraxá Lech Lechá, que nos fala de forma mais elevada, vá por si mesmo, ou para si mesmo, ou dentro de uma mais profundidade nos ensinamentos dos nossos mestres, vai para dentro de si mesmo, para buscar o seu eu verdadeiro e potencial, o seu verdadeiro eu, a sua essência, que sempre está conectada com Deus. Às vezes, adormecida está esta conexão, mas é preciso sempre reativar. Estamos aí no quinto dia para o Shabat, o quinto dia da semana. Então hoje nós estamos na nossa quinta leitura da paraxá semanal. Então nós estamos no capítulo 14 de Bereshit, Gênesis, e vamos do versículo 21 até o capítulo 15, o verso 6, para as nossas mensagens do dia de hoje. Então, nós vamos ver aí a continuidade sobre a questão dos espólios da guerra de Avraham contra os 5 reis, e também o resgate, de Lot, o seu sobrinho. Porque Avram, ele sentiu-se responsável pela segurança, bem-estar e salvar o seu sobrinho? O nosso Rebbe vai nos trazer uma palavra preciosa no final. Esta palavra é um verdadeiro diamante para os nossos dias, para os momentos em que nós estamos atravessando, não somente na história do nosso país, Brasil, mas na história da humanidade. Lembrando que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, disse: nós somos a última geração sem Mashiach. Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. E aí, então, no capítulo 15, nós vamos ver aí, realmente, o Eterno trazendo a sua promessa sobre a questão, de Avraham, em que ele disse: eu não tenho filhos. Então, Deus traz para ele uma resposta dentro deste aspecto. Teremos aí também uma palavra sobre brilhar como as estrelas, E então vamos ver esse sentido aí, o que significa para cada um de nós, ok? A nossa sinagoga regional, Benei Noach, Bauru e região, obviamente, mas a sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, em Bauru, com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, estamos aí disseminando a unidade, a unicidade, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica em Bauru e região. Por isso, você que é da região, venha conhecer mais de perto, E aí também temos, através, virtualmente, através da internet, também estamos aí divulgando cada vez mais este monoteísmo. E no dia de hoje, elevamos aí, as plataformas, para trazer realmente uma palavra de luz, de esperança, de vida, de bênção, de confiança em Deus. Então, nós elevamos aí as plataformas, erga os olhos para o céu e clame a Deus, e Ele te ouvirá. É tempo de buscar e receber o socorro do único soberano dos mundos. Não existe ninguém soberano, só Deus é soberano. Aqueles que se acham soberanos, fique tranquilo, cai logo, é derrubado logo. Só há um soberano dos mundos. Confie,
Deus jamais deixa de responder aos que o busquem com sinceridade de coração. Mashiach, agora mesmo, amém, vem amém. E para incentivar, né, as pessoas a leitura, então nós colocamos aí alguns salmos, né? 121, 64, 102, 82, 18, 43 e 19, né? Dando aí realmente um incentivo para que as pessoas possam criar, né, no bom sentido, o hábito de leitura, principalmente de salmos, né? Então, esta é a mensagem que nós estamos focando aí nos dias atuais, nesses momentos difíceis em que a nossa nação está atravessando, né? E de uma certa forma, uma boa parte do mundo também está angustiado, olhando aqui para quais serão os resultados, né, que vão acontecer no nosso país. Então, por isso, é tempo de buscar a Deus. É tempo, mais do que nunca, de levarmos as pessoas a olhar para o céu, de onde vem a verdadeira salvação, somando a todos os salmos, né? Isaías capítulo 43 e os versos 9 a 11, ok? O nosso shalom vai aí para a Mariana de Azevedo, a Flávia Silvestrime, Mongaguá, São Paulo. O Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo. Nayara Oliveira, Rio de Janeiro. Silas Pinho, Radassa Todá. José Hélio Tavares, da cidade de Silveiras, interior de São Paulo. O José Roberto Bonafé e família, Jaú, a nossa região. Lucas Nascimento, São Paulo, capital. Nelson Gonçalves, da cidade de Barroso, Minas Gerais. Jonathan Reis, da cidade de Guarapava, em Santa Catarina, região de Alvorada, né? Também ali próximo ao Rio Grande do Sul. Maria de Fátima do Santo Sato, Japão. Antônia Feitosa, lá de Brasília. Carlos Silva, Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul. Tereza Jacinto, Zé Pereira, lá de Minas Gerais também, né? Então, aos nossos amados aí, o Shalom, Shalom. Também estamos aí com a Edina Silva, aqui de Bauru, junto ali com a nossa sinagoga Benenoa, em Bauru. Quem mais está por aí? A Yaritza Verônica, lá do Chile. A Marli Estael Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Ajuda aí, celular, meu Deus do céu. Corre aí, não corre, fica parado. E aí ficou. Bom, vamos em frente aí. À medida que as pessoas vão dando um shalom aí, e vai aparecendo o nome, a gente vai dando um shalom para você aí, ok? Apesar de você não aparecer por aqui, né? O seu nome, obviamente, né? Na superfície da plataforma aqui, mas o shalom fica aí estendido a você e família, ok? Então a nossa quinta leitura, na continuidade sobre a questão ali dos espólios, né? Depois que Abraão ele volta da sua vitória milagrosa contra os 5 reis, né, para resgatar o seu sobrinho Lot, né? Então o rei de Sodoma, ele disse a Abraão, né, dá-me o povo que você capturou, tu podes guardar os bens. Mas Abraão replicou ao rei de Sodoma, eu ergui minha mão num juramento ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que eu não tomaria nada dos espólios, nem um fio, nem um cordão de sapato. Não tomarei nada, nenhum tesouro que seja teu, para que tu não possas dizer, fui eu que fiz Abraão rico. Pois Deus, ele próprio, prometeu fazer-me rico. A única exceção é o que os jovens, meus servos, que vieram comigo, comeram, e a porção dos homens que foram comigo, Aner, Eshcol e Mamre, que cuidaram de nosso armamento, né?
tirarão a sua parte. O capítulo 15, então, nos fala do verso 1 ao 5, né, ao 6. Deus promete filhos a Avram. Após as palavras de Avram, que expressou seu temor em perder sua recompensa futura, a palavra de Deus veio a Avram numa visão dizendo: não temas, Avram, eu sou teu escudo e te protegerei para que não sejas punido por todas as pessoas que mataste em batalha. Tua recompensa é muito grande. Avram disse: ó Deus Todo-Poderoso, o que tu podes me dar, pois eu não tenho filhos, e o administrador da minha casa é Eliezer de Damasco, e não meu próprio filho. Avram continuou: tu não me deste filhos, por isso não há por que me recompensar, pois um membro da minha casa será meu herdeiro. De repente veio-lhe a palavra de Deus dizendo: esse não será o teu herdeiro, aquele nascido do teu próprio corpo herdará o que é teu. Ele então o tirou para fora de sua tenda e ele disse: olha para o céu e conta as estrelas, vê se pode contá-las. Deus então lhe disse: assim numerosos serão teus descendentes. Acreditou em Deus sem pedir por um sinal, e Deus considerou esse ato de retidão, confiança, justiça, ok? Baruch Hashem, né? Este é Avram, ok? Então, completando aqui a questão que Avram não aceitou nada dos espólios do rei de Sodoma, né, o rei de Sodoma, e apenas disse a ele que, não quero nada teu para que não possas dizer amanhã que foi você que me enriqueceu. Eu tenho essa promessa de Deus, o soberano dos mundos, o único todo-poderoso. A sua promessa me basta, ponto final. Então é a mesma coisa. Aqui nos mostra vários aspectos e várias lições, mas vamos ficar com apenas uma delas, que é que se Deus ele te fez uma promessa, confie, ponto final. A base é que não vamos aceitar, e você não pode aceitar, que recebas de forma ilícita ou lance a sua mão de forma ilícita à corrupção, ao roubo, para poder levar vantagem. Porque na realidade nós temos a lição de Ló. Ele confiou em associar-se com os perversos e ele perdeu tudo. Então, lançar mão do roubo, da corrupção, daquilo que é ilícito, realmente perdemos tudo. Mas à medida que Avram nos mostra com clareza, como um exemplo a ser seguido, Deus me disse, Deus me fez a promessa, isto basta, ponto final. E Avram não pediu nenhum sinal se ele seria ou não rico, se ele ficaria pobre ou não. Ele confiou apenas na palavra. Isso que é importante nós estarmos focados, ok? Outra coisa que nós temos aqui, a partir do momento que vamos para o capítulo 15, onde no diálogo entre Avram e Hashem, então, Deus viu a posição dele diante, né, da situação ali com o rei de Sodoma, né, e viu a sua atitude. Veja bem, amados, quando nós escutamos, aprendemos, quando os nossos mestres, né, desde a antiguidade, através da Torá, através das interpretações, dos livros, etc. e tal, aprendemos sobre a questão de confiar em Deus e ação. E os nossos mestres da atualidade, os nossos rabinos, também o fazem. E de forma resumida, nós aprendemos que judaísmo é ação, não omissão. Judaísmo é ação e não ficar em cima do muro. Então é importante nós aprendermos isso, né? Então, na realidade, dentro do judaísmo não há espaço para omissão. Não há espaço para aqueles que querem ficar em cima do muro. Entendeu? Então, é importante aprendermos na realidade essa questão aí.
Então, a certeza da recompensa está na nossa confiança em Deus e ação. A ação de Avrão: não quero nada teu, rei de Sodoma, para que você não venha dizer que foi você que me enriqueceu. Significa o quê? Para que a glória de Deus seja deturpada. Então, o que nós aprendemos mais ainda dentro desse contexto? Que tudo nós precisamos fazer e agir para que a Deus seja dado a devida honra e a devida glória, o devido respeito, o devido amor, a devida reverência, a devida e justa adoração. Então, é o foco que nós temos que ter. Quando chegamos aqui no capítulo 15, do verso 1 ao 6, então o que nós temos aqui? No diálogo de Avrão com Deus, e Deus fala, eu vi a tua ação, eu vi a tua atitude, eu vi a tua decisão, que não foram apenas de palavras, mas de fato com ação. E nessa ação, realmente não tocaste nada com referência ao rei de Sodoma, né? Sem lembrar, sem deixar de dar a devida importância também, né, à questão de Sodoma, né, a perversidade ali, né? Ou seja, Avrão, ele não tocou em nada perverso para trazer consigo, ok? E então aí nesta ação Deus honrou a Avrão e trouxe a ele: não temas, né? Você terá a minha proteção, diz o Eterno. Aqueles que pereceram na batalha e aqueles que sobreviveram e seus descendentes, eu seria a tua proteção, eles não vão tocar em você, etc. e tal. E também Deus faz a promessa que realmente ele vai abençoar e de fato vai enriquecer Avrão. E Avrão diz: não precisa me enriquecer, porque eu não tenho filhos. O administrador de todos os meus bens é o meu servo Eliezer e não meu filho. Então eu não preciso de mais nada, né? Mas Deus disse: não, o administrador será o teu filho. Quando ele fala que esse não será o teu herdeiro, mas aquele nascido do teu próprio corpo herdará o que é teu. Aí então alguém pode dizer assim: mas Ismael é filho do próprio corpo de Avrão. Mas nós não podemos esquecer da palavra primordial, primária ou principal, em que Deus diz, né, no princípio do nosso livro de Bereshit, né? Portanto, o homem deixará a sua casa, unir-se à sua mulher, à sua esposa, e não serão mais dois, serão um só. Então é dentro desse aspecto que Deus estava falando para Avrão. Era a sua união e unidade com a sua esposa Sarai, que até aqui nem ele nem ela ainda tinham mudado os nomes, né, deles. Então, é dentro desse contexto que Deus está falando: aquele que é nascido do teu próprio corpo herdará o que é teu. Ou seja, não serão dois, um só. Então Avrão e Sarai eram um só. E nesta unidade é que, de fato, nasceria o filho da promessa. Então, o filho da promessa diz respeito a Avrão e Sarai, que depois seriam Avraham e Sará, ok? Então, é nesse sentido aí, ok? E aí, então, sem Avrão pedir nenhum sinal, ele apenas confiou e se tranquilizou com isso. Mas Deus fez questão de chamar Avrão para fora da sua tenda e olhar para o céu, como era de noite. Então, olha para o céu, olha as estrelas. Viu as estrelas, Avrão? Sim, Senhor, vi as estrelas. Conte-as. Se for possível, conte-as. Senhor, não dá para contar. Que jeito, não tem como contar as estrelas do céu. E então Deus lhe disse: assim será a tua descendência. E Avrão descansou. Não pediu nenhum sinal. Ele confiou. Não ficou angustiado, não ficou aflito,
não entrou em depressão, né? Não ficou em conflitos interiores, né? E etc e tal, não entrou em guerra contra si mesmo, e muito menos contra Deus. Qual foi a sua ação? Submeteu-se à vontade divina e confiou que no momento certo o filho da promessa nasceria. Dentro desse sentido, o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós sobre a questão, né, brilhar como as estrelas. Uma lição mais espiritual, mais elevada, mais profunda, né, quando Deus disse a Avram, né, assim será a tua descendência. Apesar do significado literal desta frase, o que o nosso Rebbe quer trazer para nós é que o povo judeu será tão numeroso como as estrelas. Seu sentido metafórico é que ele vai brilhar como as estrelas, e sua luz será tão esplendorosa que até mesmo aqueles que caminham em uma densa noite não irão tropeçar. Então, nesse aspecto todo aqui, o que nós temos? Nós temos de fato que trevas no sentido físico, a noite escura, e também dentro do aspecto espiritual, a cegueira espiritual, a ignorância espiritual, né? Estar com as mentes e os corações, né, endurecidos, anestesiados, etc. e tal, né? Então, realmente, aqueles que andam nesta escuridão, nestas trevas, a luz, o brilho que sai do povo judeu é exatamente para poder iluminar as nações e os povos. A luz divina, a unidade, a unicidade de Hashem, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, todos nós somos as luminosas estrelas de Avraham, pois possuímos moral e fortaleza espiritual suficientes para impedir que aqueles que estão à nossa volta tropecem e ainda conseguimos exercer uma influência positiva sobre eles. Então, assim como Deus deu, né, essas tarefas de brilhar, de ser luz, de iluminar o caminho, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, né, o despertar-se para realmente a Torá, as sagradas letras, as sagradas palavras de Hashem, né, buscar aprender a olhar para o céu, buscar realmente no céu o temor e o amor a Deus, que está acima de tudo e de todos, o único Criador, o único soberano, o único Deus, o único Salvador. Então, dentro desse aspecto todo, o que de fato o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós é que nós não deixemos, não importa qual situação, que não deixemos de olhar para o céu, baseado também em salmos, entre eles o Salmo 121. Certo? Então, nós não podemos deixar e nós precisamos levar esta luz de Deus às pessoas para que elas, apesar de qualquer tribulação, de qualquer adversidade, etc. e tal, não deixem de olhar para o céu, de onde vem a verdadeira salvação. O único soberano dos mundos, o único todo-poderoso, como muito bem diz Isaías, capítulo 43, versos 9 a 11, onde, através do profeta, Deus diz: fora de mim não há Deus e nem Salvador. Então, por isso, né, brilhar como as estrelas é fazer com que, de fato, as pessoas possam, cada vez mais, sempre, estar conectada com Deus em todos os níveis da sua vida. Ok? Baruch Hashem. Agora, para nós finalizarmos, queremos deixar aqui uma pérola preciosa, né, para os amados na tarde de hoje, né? O nosso Rebbe Menahem Mendel nos traz uma lição aqui que nós podemos conectar exatamente dentro do aspecto
de Abraão, que foi para a guerra atrás de salvar, resgatar o seu sobrinho Ló. Então, a ética dos pais, Pirkei Avot, no capítulo 1, verso 14, diz assim: se eu não for por mim, quem será por mim? E se for apenas por mim mesmo, o que sou? E se não for agora, quando? O Rebbe, somando essas palavras da ética dos pais, né, baseado na própria palavra dos profetas, diz: vivemos em um estado de emergência, onde as chamas da confusão devastam as mentes humanas. Quando as chamas ardem, todos são responsáveis. Para qual finalidade? Para salvar o seu companheiro, para salvar o seu próximo. Então, o nosso Rebbe, ele traz, dentro dessa conjuntura, ele traz um seguinte aspecto da história da sua própria infância. Diz assim: quando o Rebbe era criança na Rússia, estourou um pogrom em sua cidade natal, Nikolaev. A mãe levou e os irmãos dele a esconderem-se em um abrigo. Lá, chegando neste abrigo, havia muitas outras mulheres e muitas crianças. E algumas crianças estavam tão apavoradas que elas começavam a gritar alto. E o medo e o pavor das mães, a angústia, crescia cada vez mais. Por quê? Porque se os gritos fossem ouvidos, todos seriam descobertos e todos seriam levados para os centros de pogroms. E aí sabemos o que aconteceria. O Rebbe, que tinha apenas 5 anos nesta época, ele acalmou serenamente as crianças que choravam, uma a uma, com um carinhoso afago no seu rosto ou um sussurro gentil em seus ouvidos. Massacres organizados de pessoas indefesas, como os judeus, aconteceram em especial no princípio do século XX. Todos conhecem a história. E o que se repete são, ou como diz o outro, o que você vê na atualidade, não é uma mera coincidência. São fatos que já aconteceram na história e que você precisa se precaver. Mas a questão em si aqui é que, por que sentimos a necessidade de ser responsáveis? Obviamente, o que é contrário à palavra responsável? É exatamente o quê? Irresponsável. A pergunta que o nosso Rebbe nos traz: por que sentimos a necessidade de sermos responsáveis? Por que Abraham sentiu a necessidade de responsabilidade para com seu sobrinho Ló e foi para a guerra? Todos nós atingimos um estágio em nossas vidas em que nos damos conta de que, se não assumirmos responsabilidades por nós mesmos, ninguém o fará. Também aprendemos a ser responsáveis por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo próximo. E por aqueles que também são menos afortunados dentro da própria sociedade. Mas até onde vão estas responsabilidades e como devemos priorizá-las? Mais importante ainda, em primeiro lugar, porque sentimos, e esta é a pergunta principal, por que sentimos a necessidade de sermos responsáveis?
Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele responde assim: as respostas residem no fato de que Deus, e não outro, o único Deus, nos criou por uma razão, para perseguir ativamente uma vida virtuosa e aperfeiçoar este mundo imperfeito. Se você é omisso, se você fica em cima do muro, você não é digno de confiança. Por quê? Porque você não está assumindo a sua responsabilidade de sentir-se responsável por si mesmo, pela sua família, pelos seus amigos e pelas pessoas menos afortunadas. Você olha apenas para o seu umbigo. Você se preocupa com o teu tupete. Você se preocupa com o teu nariz e queixo empinados. Você é um egoísta. E você está movido pelo egocentrismo, a sua egolatria. Eu não quero saber de nada. Eu não quero me envolver com nada e com ninguém. É só eu e Deus. Até parece que está fazendo um grande negócio. Nem Deus está aprovando essa sua atitude. Semelhante a essa decisão de irresponsável, já pensou se Abraão, ele tivesse cruzado os braços e falado assim: Deus, se vira, faz aí a coisa acontecer. Se a mãe do Rebbe, como acabamos de ver aqui, se a mãe do Rebbe tivesse tomado uma atitude semelhante à do omisso, daquele que gosta de ficar em cima do muro, e tivesse dito: Deus que se vira. Eu vou ficar quietinho aqui no meu canto junto com meus filhos. O que aconteceria? Repentinamente a porta seria arrombada e os teriam entrado em sua casa e teria levado ela e todos os seus filhos para os centros do pogroms, ou pogroms, e não teríamos o Rebbe nos dias de hoje. Parou por aí? Não. Só mais um pedacinho, tá bom? Só mais um pedacinho do nosso Rebbe. As respostas, né, só para repetirmos, reside no fato de que Deus nos criou por uma razão, para perseguir ativamente uma vida virtuosa e aperfeiçoar um mundo imperfeito. Por isso a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Para esta finalidade, a responsabilidade, veja bem o que o nosso Rebbe está dizendo, a responsabilidade é uma necessidade básica de cada ser humano, assim como o alimento e o oxigênio, o quais, com a sua ausência, nós não sobrevivemos. Não podemos preencher ou justificar a nossa existência sem assumirmos a nossa responsabilidade. Fica aqui nessa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel: brilhar como as estrelas. A introdução é tempo de clamar a Deus, mas não é tempo de ficar parados. E a palavra final: assumirmos a nossa responsabilidade pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos amigos,
pelos menos afortunados, com a finalidade de aperfeiçoar este mundo imperfeito. Seja forte, seja luz, seja responsável, não seja omisso, nem fique em cima do muro. Some no sentido de somar, ok? Né? Venha somar, então vamos mudar o termo aí. Venha somar com aqueles que estão, de fato, assumindo este oxigênio, este alimento, chamado responsabilidade. Deus confia naqueles que são responsáveis. Shalom, shalom. Até amanhã.